Boa noite a todos. Gente, eu vou providenciar, desde o primeiro encontro, que eu tento providenciar isso, né, que é deixar a sala fixa. Porém, sei lá, tem tido esse hábito de salas expiradas a cada link gerado. Eu trabalho em outra instituição e, por hora, ainda está no período de recesso, né? Porém, no ano passado, né, no fim do ano passado, eu gerei um e fiquei imaginando que ele ia expirar, e nunca ele expirou. Inclusive, eu já pensei em pegar ele e colocar como uma sala fixa para a gente também. Mas eu vou fazer esse teste, tá? Infelizmente, eu tenho, né, aberto a sala. Toda vez que eu vou verificar se a sala não expirou, ela tem expirado. Então, não sei o que está acontecendo, né? Assim. Eu já percebi também que o Meet ele mudou em algumas características, né? Por exemplo, era horrível a questão do olhar as mensagens de vocês. Porque quando vocês colocavam, eu tinha que manualmente, né, passar, visualizar as novas mensagens. Agora não, ele tornou isso automático, né? Aí ficou menos pior, né? Mas assim, ainda não chega nem perto de como era a sala de aula, pelo menos no celular, né? Quando ele ficou aberto, né, para todo mundo. Tá. Mas aí eu coloco a notícia para vocês, tá? Se caso eu consiga. Outra coisa que aconteceu também semestre passado, aí eu estava dividindo a disciplina com o Anderson e Lorena, né? E o Anderson gerou a sala. Sendo que quando eu entrei na sala que o Anderson gerou, ele que permitia a galera entrar na sala, né? Então eu tive um problema que em uma das aulas eu dei aula para um único aluno, que ele conseguiu entrar sem autorização. Então, era essa a intenção, né? Mas aí os links estão expirando. Mas eu vou, não sei, eu vou investigar, né? Ver se está acontecendo alguma coisa, se é momentâneo isso. E eu dou uma notícia para vocês. Ok. Tá, então, voltando aqui para a nossa discussão, né, da disciplina, o último passo, né, que ficou para a gente discutir hoje, praticamente a gente fez, só que a gente não conseguiu enxergar, né, que aquilo de fato comprovava o que a gente está procurando. Então, a gente estava discutindo, né, ficou em aberto a discussão dessa propriedade. Né, quando eu tenho duas funções f e m, onde seus limites respectivos são tenho as funções f e g, e quando o meu x se aproxima de a, ambas as funções se aproximam respectivamente de L e de M. Então, o limite da função produto, né, tem que ser igual ao produto dos limites. Né? Isso é uma maneira popular de falar. E a gente construiu essa demonstração se utilizando de dois lemas. Não sei se vocês se recordam disso. O lema 1 era o lema que dizia que se o limite de uma função f, quando x se aproxima de a, é um certo L, então isso equivale a dizer que o limite da função f de x menos a função constante L, né, aqui acaba virando essa função, isso vai para zero. Né, isso aqui a gente provou facilmente. O lema 2 tinha uma percepção a mais comparado a essa, né? Não era tão trivial, mas a segunda dizia o seguinte: eu tenho o limite, vamos considerar esse mesmo limite aqui,
e o limite de uma certa G, não lembro se eu chamei de G ou de H, sei lá, qualquer chamada. Isso aqui dá zero. Então, suponha que eu tenho, vou considerar esse limite aqui para os dois lemas. E esse aqui, né, na verdade, o segundo lema, eu estou assumindo isso e isso. A conclusão que eu tenho disso é que se eu for fazer esse limite aqui, quando x se aproximar de H, de A, desculpe, isso tem que dar zero. Tá. Aí, a parte final do nosso teorema se faz da seguinte maneira, né? Eu vou escrever uma possível equivalência do produto dessas duas funções, tá? Sem que suas imagens nunca sejam diferentes dessas imagens dessa função produto. Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aqui vai ser f de x vezes g de x menos L vezes G mais L vezes G, né? Eu fiz algo desse tipo. E L vezes M. Bom, é notável que essa igualdade ela é verdadeira. A razão é que aqui eu tenho f de x vezes g de x menos zero mais zero, né? Quer dizer, mais aqui somando zero mais zero. Né? Então, de fato, isso é verdade, né? Porém, aqui a ideia, né, a construção para usar esses dois lemas é escrever essa expressão da seguinte maneira. Aqui eu vou colocar o g de x em evidência, né? Então vai ficar assim, ó, g de x vezes f de x menos L, né? No caso aqui o que sobrou, e eu vou colocar aqui o L em evidência. Então vai ficar mais L vezes o g de x, que é o que sobra aqui, menos m. Mas a última coisa, né, que a gente não coloca em evidência com nenhum dos outros termos, é esse Ln. Ok. Próximo passo é aplicar o limite aqui dos dois lados. Eu vou aplicar o limite desse lado e desse lado aqui, nessa parte que está em amarelo. Então, aplicando o limite quando x tende a A, eu vou aplicar o limite aqui, aproveitando o ensejo, né? Aqui é o limite da soma, pela primeira propriedade. O limite da soma é a soma dos limites, então eu já vou fazer essa distribuição aqui. Lembro que também eu tinha comentado a ideia, né, dessa demonstração. Aí, por fim, né, a gente vai aplicar os lemas. Então, aqui a gente não tem noção ainda, né? A gente quer saber o que dá o limite do produto. Porém, aqui tem um lema que garante um produto específico, né? E essa função aqui, pelo primeiro lema, ele vai para zero. E pelo segundo lema, se eu tenho uma função que vai para zero, se eu aplico o limite com qualquer outra, né, que seu limite seja um número real, isso vai para zero. Então, essa função aqui está indo para zero, consequentemente, esse limite vai para zero. Né? No caso aqui, seria a aplicação dos dois teoremas simultâneos. Né? Esse é o primeiro teorema e o produto, a gente aplica o segundo teorema. Logo, esse limite vai para zero. Esse segue a mesma ideia.
pelo primeiro teorema, né, pela premissa da minha, das minhas propriedades, o G está se aproximando de M. Então, também esse cara está indo para zero. Né? E aqui é a função constante. Né? Então, o limite da função L é o próprio L. Consequentemente, isso aqui também vai para zero. E o limite da constante, a gente não aplicamos essa propriedade, mas é a própria constante. Né? Isso aqui, no caso, é a próxima prova que a gente vai fazer, eu coloquei como exemplo. Mas, assim, né, aqui eu já vou admitir, né, essa propriedade. Né? L vezes M é uma constante e o limite da constante é a própria. Então, isso aqui dá Ln. Então, o limite do produto, né, vai ser o produto dos limites. Né? O L é o limite do F e o M é o limite do G. E está provado aí a terceira propriedade. Né? No caso, esse é um caminho possível. Eu tinha feito uns rascunhos e tinha visto outro caminho. Porém, o outro caminho que eu vi, ele... Vixe. O outro caminho que eu vi, ele é... Você tem que abrir muitas opções, né? Não dá para ser tão imediato quanto esse, né? Então, para evitar essas opções, esse caminho supre isso, tá? Muito bem. Então, deixa eu só delimitar isso aqui, tá? Aí eu vou começar lá. Comecei errado aqui no quadro, né? Ficou claro, né, a ideia dessa demonstração? A parte da constante, ela vai ser, a gente vai suprir ela já já, tá? Então, assim, se ficou em dúvida em relação ao limite da constante, quando eu provar esse primeiro limite aqui, né, na verdade, aqui é para usar as propriedades, porém, esse aqui, o 2 ele é uma consequência das propriedades, o 3 também, mas esse um não é. Então, para, sei lá, não entrar a questão da função constante, né, a função constante não ser uma função especial aqui nas propriedades, eu coloquei como exemplo. Tá. Então, só relembrando a ideia. Né? A ideia é assim. A minha função f se aproxima do L. Então, a minha função f de x menos L vai para zero. Isso aqui a gente viu, né, no encontro anterior. E outra, se eu tenho que a minha função L vai para o número e a minha função h vai para zero, então o limite do produto vai para zero. Ok. Aí aqui, na aplicação dos lemas, bom, aqui é um produto que eu sei que tem uma função que vai para zero. E essa função vai para zero por causa do lema 1. L é o limite da f. Isso. Então, essa aqui vai para zero, né? E como essa função vai para zero, o produto de duas funções com 1 indo para zero, né? O limite vai para zero, que é o segundo lema. Né? Essa parte é o primeiro lema e esse produto é o segundo lema. Mesma coisa aqui, ó. A diferença é o primeiro lema e o produto é o segundo lema. Então, isso aqui também vai para zero. Aí, o limite da constante é a própria constante. Né? Ficou só faltando eu provar isso. Por que o limite da constante é a própria? Então, repito, né? Vai ficar como exemplo, já já eu provo isso. Antes disso, tem a quarta propriedade, que é a propriedade da divisão. Né? Então, ela diz que o limite do f de x
sobre G de X. Isso aqui dá L sobre M, desde que o M não seja zero. Essa é a quarta propriedade. Para provar essa propriedade, eu vou usar a terceira. Tá? Aí, como é que eu vou fazer a prova da terceira propriedade? Eu vou fazer assim, vamos supor que eu tenho uma função h de x, que essa função h de x é 1 sobre g. Tá? E vamos supor que o limite, quando x vai para de h de x, é a mesma coisa do n, que esse n é 1 sobre n. Tá? Depois de ter feito essas considerações aqui, então, quando eu fizer o limite de h de x vezes f de x, pela propriedade 3, isso aqui vai ser o limite do f, que é o L, vezes o limite do h, que é n. Aqui eu apliquei a terceira propriedade. Porém, quando a gente faz aqui a substituição, tá? Aqui eu estou considerando que o m não é zero. Quando a gente faz a substituição, então, aqui vai ficar justamente essa expressão aqui. Tá? No caso, f de x sobre g de x. E aqui vai ficar L, N é 1 sobre M, né? Então vai ficar assim. Aí está aprovado, tá? A ideia é simplesmente essa. Ok. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos agora à prova do limite da constante, né? Aí eu já estou entrando nos exemplos aqui. Aqui é o único caso que não entra diretamente uma propriedade, né? Mas os demais sim, né? E, inclusive, aqui já entra o aspecto numérico, né? Eu já estou colocando aqui algumas expressões, né? E já estou dizendo quanto vale o limite, e é para a gente calcular usando as propriedades, né? Porque não é nem provar, é calcular mesmo. Aqui é o gabarito, né? Para a gente calcular e já saber quanto dá. Muito bem, que eu acho que é o que essa aula de hoje, né? Essa aula de hoje, não sei se vai dar conta de todos esses exemplos, mas aí vamos caminhando, né? Tá. Exemplo 6, 1, né? Exemplo 6, que diz que o limite da constante é a própria constante. Bom, e como é que a gente enxerga isso, né? Então, aqui a ideia é assim, né? Vamos ver se para todo epsilon existe um delta, tal que a distância do x até a, quando é menor do que delta, implica que a distância do f de x, para o meu limite que é c, é menor do que epsilon. Ora, meu f de x é o próprio c, né, porque a minha função é constante. Então, aqui eu tenho a distância do c até o c. E quanto dá essa distância aqui? Dá zero, muito bem. Aí a pergunta zero é menor do que epsilon?
Ou epsilon é maior do que zero? É maior. Tá, então veja que eu não precisei nem mencionar aqui, não precisei nem atrás de uma relação aqui entre epsilons e deltas. Essa informação ela é verdadeira, porque a minha função aqui é a constante. Ou seja, isso aqui vale para qualquer epsilon que a gente tomar e qualquer delta. Né? Isso aqui não precisa de restrição. Então, como isso aqui é verdade, né, para qualquer epsilon e qualquer delta, então isso aqui também é, né? Logo, é verdade isso, né? O limite da constante é a própria. Consequentemente, né, o limite aqui dessa constante é a própria. Todo mundo visualizou a ideia do exemplo? Ok. Tá, aí agora o próximo, né, não é mais tão denso, né? Quer dizer, denso não, né? Não precisa, né, de demonstração. A pergunta é como é que como é que essa informação é garantida? Quem sabe dizer, né? Por que, que o limite dessa função aqui, né, que é esse produto, dá esse? Quem sabe me dizer isso? Pela propriedade. Na verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. O pessoal está afiado. Então, a ideia é usar P3, né? O limite do produto é o produto dos limites. E se eu considerar o meu g de x como sendo a constante, meu m também vai ser a constante. Então, é P3 junto com o exemplo 6.1. Né? A compilação dessas duas, dessa propriedade e desse exemplo, que no caso também é uma propriedade, me garante a propriedade 2. Ok. Agora pergunto, né? Como é que eu justifico o 3? Bom, de fato, né? Só ver aqui. Isso, é isso mesmo, né? João Guilherme comentou que é a multiplicação dos f's n vezes, aí seu limite vai ser a multiplicação pelo P3. É isso mesmo. Tá? É aplicar o P3 várias vezes no próprio f. Então, por exemplo, eu posso fazer f de x vezes f de x. Quando eu aplicar o limite, vai ser L ao quadrado. Aí eu pego L ao quadrado, né, F ao quadrado, inclusive, e multiplico pelo F. Aí vai dar L ao quadrado vezes L, já vai dar L ao cubo, né? Então eu posso gerar por indução, inclusive. Né? Então, o produto de F elevado a N menos 1 vezes F vai dar F elevado a N, que vai ser o limite L elevado a N menos 1 vezes L, que vai dar L elevado a N. Né? Então, não, a função é a função f. F de x é a imagem
do x pela função f. Ok. Tá, então esses três exemplos são quase que consequências, né, exceto esses, são quase que consequências imediatas da combinação aqui dessas propriedades. Tem outros, inclusive, né? No caso aqui, uma coisa que fica faltando para se tornar completo, né, mas de fato é verdadeiro, é como é que eu provaria para n racional. Porque se aí é racional, aí significa que ele pode virar qualquer raiz. Né? Então, aí é manipulação, né? Eu pegaria, sei lá, o f indo para L, aí eu abriria a definição do limite e ia começar a mexer para ver como é que ficaria o encurralamento, né, como a gente tem chamado, em cima de uma raiz genérica. Né? Bom, a gente sabe que, na verdade, essa propriedade 3 também vale para n racional. Tá? Consequentemente, a propriedade 4 ela vai ser uma consequência dela, né? Essa propriedade 3. Mas aqui eu não vou provar, né? Só em algum momento especial. Né? Se aí a gente for entrar numa função, que for precisar fazer uma demonstração e precise de uma raiz, aí eu comento aqui desse caso. Tá? Mas a priori não, aqui a gente vai considerar isso. Tá. Então, vamos agora para o exemplo 4. Como é que a gente calcula esse limite? Bom, para calcular esse limite, a gente tem que usar as propriedades. E como é que a gente usa as propriedades? Bom, aqui eu tenho o limite de uma raiz. Tá, e o limite de uma raiz, o que a gente faz? Quem sabe? Sei não. Ok. Então, primeira coisa, né? Aqui, dentro da minha raiz, tem uma função. Então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a propriedade 3. O limite de uma raiz vai ser a raiz do limite, tá? Então, é isso aqui que está acontecendo. Eu vou escrever essa propriedade 3 de outra maneira para vocês enxergarem o que eu estou falando. Então, o 3, ele está escrito assim, né? Professor, Pode falar. como foi que o senhor falou agora? O limite de uma raiz é o quê? É a raiz do limite. Por essa propriedade aqui. Ó. Por que isso, né? Pelo seguinte, ó. Aqui eu tenho que considerar que o limite de f é L. Tá? Aí vale isso aqui. Bom, então aqui vai ficar assim, ó. Limite é assim que a gente aplica a propriedade, né? Isso aqui eu posso dizer que é isso, né, por essa propriedade, e esse limite aqui dá L. Consequentemente, isso aqui vai dar L elevado a N. Tá? Então, por isso que a gente diz, né? Aqui, no caso, o limite aqui da potência, né? Vai ser a potência do limite. É assim que a gente comenta sobre isso aqui. Né? Isso aqui é o limite da função, né? Então, aqui é a potência do limite, sendo que aqui já está substituído. Tá? Então, isso significa que lá no exemplo, a gente vai ficar com isso aqui. Ó. Vai ficar a raiz e o limite vai estar aplicado aqui dentro. Então, vamos lá. Então, aqui é o limite, x está indo para menos 1. Então, eu tenho aqui uma raiz . 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
só pegar a expressão lá. Oito x 3, 7x2, 3x menos 2. Então, 8x3, 7x2, eu acho que é 3x menos 2, né? Eu acho que é isso aí. E é isso mesmo, e x menos 1. Tá, aí aplicando essa propriedade, então, o limite da minha potência, se eu estender o n para o racional, posso dizer também o limite da minha raiz, né? Vai ser a raiz do limite. Então, isso aqui vai ser Professor, escrito assim. Fala aí. faltou ali o x ao quadrado. 7x ao quadrado. Obrigado. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar limite, x indo para menos 1, dessa expressão aqui. 8x3 mais 7x2 mais 3x menos 2, aqui x menos 1. Tá, e agora eu pergunto, aqui dentro da raiz ficou o limite de um quociente. Aí quem é o limite de um quociente? Aí a gente vem aqui nas propriedades. Limite do quociente é o quociente dos limites, né? Aí aplicando, no caso, daqui para cá é a propriedade, no caso é que eu chamei exemplo 6.3, né? Foi ela que permitiu que eu pudesse aplicar esse limite aqui dentro. Agora eu vou aplicar outra propriedade que é a P4. Quando eu aplicar P4, o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Então isso aqui vai ficar assim. Aqui vai ficar limite, x indo para menos 1. Aqui também. E eu vou só copiar a expressão agora. Então vai ser 8x3 mais 7x2 mais 3x menos 2. Né? E aqui x menos 1. Ok. Dá para aplicar mais alguma outra propriedade? Não, menos 1 é isso mesmo. Tá? O limite está indo para menos 1. Então, se esse x se aproxima do menos 1, aqui não vai zerar, tá? Zera se esse cara for para 1. Ok. Aí o João Guilherme já está respondendo aí qual é a próxima propriedade que a gente vai aplicar. No caso, o limite da soma vai ser a soma dos limites e o limite da diferença vai ser a diferença dos limites. Então, vamos escrever isso. Vou escrever aqui um pouco maior, porque vai ter um bocado de limite agora. Para dar espaço. Né? Então, aqui vai ser limite x indo para menos 1 de 8x3 mais limite x indo para menos 1 de 7x2 mais
Na verdade, não. Esse primeiro caso eu estou mostrando assim, ele bem extenso, porém a gente vai ver mais na frente que não vai precisar ficar escrevendo todas as vezes essas coisas, tá? Então aqui eu só estou exibindo ao pé da letra, né, como seria a nossa aplicação. Mas na verdade a aplicação do limite ele se resume quase que uma substituição de uma função, porque é o tipo da coisa, um exemplo bem simples, né? Eu tenho x mais 2. Bom, se x se aproxima do 2, esse cara está próximo de 2, né? Aqui, e algo próximo de 2 somado a 2, isso vai estar próximo de 4, né? Ou seja, acaba sendo uma substituição simples, né? Lembrando que tudo isso é tudo aproximação, né? Nada é exato aqui. Pois, professor, então é, eu poderia já pegar o menos um ali e botar, substituir do x ali. Tipo, tem 8x elevado ao cubo. Aí eu já poderia botar menos um ali, se eu fosse fazer direto. Pode, pode, porque você está ciente, né, das propriedades que a gente está usando. Então, como o limite da soma é a soma dos limites, você já substitui direto, né? Depois de eu ter dito isso. Né? Tipo assim, não é substituir por substituir, é substituir porque você sabe que tem uma propriedade que lhe permite isso. Então, agora, né, depois de ter aplicado aqui as propriedades, né, no caso aqui faltou a, desse passo para esse, né, aqui a propriedade que foi aplicada foi a 1 e a 2, né? Foi P1 e P2. P1 onde tem somas, P2 onde tem subtração. Tá, e agora aplica-se o limite, né? X está indo para menos 1. Ora, se eu pegar algo próximo de menos 1 e elevar a 3, isso vai continuar próximo de menos 1. E algo próximo de menos 1 vezes 8, isso vai estar próximo de menos 8. Né? Então, essa é a ideia quando se aplica limite. Esse segundo caso, o menos 1, algo próximo de menos 1 ao quadrado, vai ser algo próximo de 1. E algo próximo de 1 vezes 7 vai dar 14. Né? Nesse terceiro caso, o limite aplicado aqui vai estar próximo de menos 3. E o limite da constante é a própria. É o único caso que a gente tem uma certeza concreta que é exato, né? Não é aproximado. É quando a função, pelo menos por hora, quando a função é constante. E aqui no denominador, esse x está indo para menos 1 e o limite da constante é a própria, né? Então aqui é menos 1 também. Tá, e arrumando essa contaiada toda, né? Aqui é menos 8, com menos 2 dá menos 10, menos 10 com menos 3 dá menos 13, né? Então aqui é 14 menos 13, né? Se eu não errei nada. Então isso vai dar. Professor, Peraí. só esse resultado que deu menos 2 em Ah, cima, não, tá errado. Pode falar. esse resultado aí que deu menos 2 em cima, na parte de cima aí, menos 8, né? Aí menos 3, menos 2. Aqui ou em cima? Não. Sim, por que que continuou menos 2? Aqui está falando? Não, mais para frente. Aqui. Sim. Porque o limite de uma constante é a própria. Ou seja, o limite Sim, de a um própria número constante. É é o mesmo. próprio número. Aí esse É sinal de verdade. menos é o que fica antes do limite, né? Tá, eu tinha errado aqui, tá? Eu tinha colocado 14, de fato, né? Felipe Medeiros também perguntou isso. Por que que deu 14, né? Porque eu errei, tá? Aqui é 1 vezes 7. Isso aqui está próximo de 7.
Tá, então aqui dá menos 1, né? Então aqui dá menos 6 no numerador. Né? E o denominador vai estar próximo de menos 2. Consequentemente, isso aqui vai estar próximo da raiz de 3. E esse é o meu limite. Tá? Então, a partir de agora, vai ser menos complexo, né? Eu vou estar exibindo aqui como é que a gente aplica as propriedades. Tá. Todo mundo entendeu como é que a gente fez essa primeira conta aqui? De fato, deu aqui a... Ok. Sendo que nessa disciplina não é interessante a gente aplicar limites todas as vezes de tal maneira que é simplesmente substituir. Então, eu comecei a colocar aqui umas cascas, né? Porque a intenção é a gente discutir essas cascas para futuramente, né, vocês não empancarem. Né? Se aparecer um limite especial, vocês já vão saber o que vão fazer. Que, no caso, um desses casos especiais já é o exemplo 5. Então, sendo mais direto, deixa eu só copiar ele aqui. Né? O exemplo 5 é o limite do x indo para 2, de x ao quadrado menos 4, se eu não me engano, e x ao quadrado menos 2x. Eu acho que é isso. Deixa eu só conferir se está... É isso mesmo. Aqui está dizendo que dá 2. Ok. Já sendo direto, né, em relação às propriedades, não vou fazer mais como eu fiz no exemplo 4. Eu acho que ali era só para vocês enxergarem, né? Por mais esquisito que a função seja, você aplicando as propriedades, indiretamente você sai distribuindo aí os limites em cada termo. Ok. Então, aqui, o que a gente tem, né? Eu tenho que x está se aproximando do 2, consequentemente, esse x aqui, esse x ao quadrado, vai se aproximar do 4, e essa diferença vai se aproximar de 0. Da mesma maneira, esse x ao quadrado se aproxima do 4, e esse 2x se aproxima do 4. Então, tanto o numerador quanto o denominador, isso, no caso, os dois estão se aproximando do 0 sobre 0. E é indefinido. Aí, por que ele é indefinido? Né? Porque ele pode ser qualquer valor. Então, na verdade, aqui o valor do meu limite está escondido. Tá? Não é que ele não exista, mas é porque a gente arrumou a maneira de esconder ele. E por que ele está escondido? Né? Por que isso aqui pode ser qualquer coisa? Porque as frações têm a seguinte propriedade. Né? Se eu divido A por B e isso aqui dá C, então isso aqui significa que o A é B vezes C. Né? Essa é a ideia. Então, pegando um caso simples, 10 por 2 é 5, e uma das razões disso é porque o 10, que no caso aqui é meu A, né, ele é 5 vezes 2, né, é esse carinha vezes esse. E aqui qualquer número satisfaz isso. Né? Então, se eu colocar 10, então isso aqui significa que esse meu zero nada mais é do que 0 vezes 10. Tá, isso está 10 ao quadrado. Então, isso significa que esse meu zero, ele é 0 vezes 10 ao quadrado. Quer dizer, também satisfaz. Então, significa que essa informação aqui não tem critério, né? Qualquer valor satisfaz isso daqui. Tá? Então, o que isso significa? Né? Que esse limite, a priori, ele pode ser qualquer um. Sendo que a gente quer encontrar esse cara. Né? Aí, o que a gente faz? Aí tem algumas técnicas aí que entram aqui, né? As técnicas das funções. Bom, existe uma maneira da gente reescrever essas regras, essas expressões. Né? Então, por exemplo, aqui é a diferença de quadrados. Aí o que a gente sabe?
né, que se eu tenho uma estrutura assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Quem sabe? Isso aqui é simples, né? Bom, isso aqui é isso, produto da soma pela diferença. Então, aqui eu vou fazer isso, tá? Fazendo isso, a gente vai ficar com a seguinte expressão. X2 não, desculpe, x mais 2 vezes x menos 2. Tá. Essa de baixo tem coisas que também a gente pode realizar aqui, né? Tem coisa que a gente pode fazer. E uma dessas coisas é a seguinte, tem x aqui nos dois termos. E uma das coisas que a gente pode fazer é colocar esse x em evidência. Fazendo isso, a gente vai ficar com x menos 2. Ora, depois que eu faço esse procedimento, tem coisa que a gente consegue cancelar, né? No caso, esse aqui a gente consegue cancelar com esse. Então, esse meu limite, ele equivale a esse meu limite aqui, né? Que é x mais 2 sobre 2. Tá, e agora, quando a gente vê aqui quanto dá, né? Quando o x se aproxima do 2, a gente enxerga que ele já não vai dar mais uma indeterminação, né? Então, esse numerador vai se aproximar do 4, o denominador é uma constante, então aqui vai ser a própria, e isso aqui está se aproximando do 2. Então, a gente vai precisar mexer aqui com, né, algumas propriedades polinomiais, dentre as outras funções, nesses casos aqui. Tá? O caso como é dado pela função, pelo exemplo 4, não é interessante a gente estudar ele, né? Porque substituir, a gente já fez isso quando a gente estudou o ensino médio, né? E viu o assunto de função, então muita substituição a gente fez. Então a ideia aqui é a gente estudar esses casos mais peculiares. Todo mundo conseguiu entender a ideia do exemplo 5? Ok. Aí agora vamos para o exemplo 6. Um detalhe aqui do 6 é que o fato dele ter dado 2, né, não significa que todos os limites das funções dão a mesma coisa. Aqui é uma coincidência numérica. Mas aí a primeira pergunta, né, baseada no que a gente analisou aqui antes de resolver o exemplo 5, é ver se isso dá indeterminação. Então eu pergunto, quando x se aproxima do 1, meu numerador e meu denominador se aproximam ambos de zero, é a primeira coisa que a gente tem que observar. Professor, Pode falar, João. o que foi que o senhor falou que coincidência numérica que deu igual a 2, aonde? No 5? O 5 e o 6, né? Os limites de ambas deram igual a 2. Aí eu estou dizendo que isso aqui foi só uma coincidência, né? Não é para vocês pensarem que todas as vezes que tem divisão de polinômios dá 2, né? Não necessariamente. Sim, mas e aí? Vocês verificaram se numerador e denominador vão para zero? Vão. Tá, e agora, né? Quando é polinômio de grau 2, aí é tranquilo, né? Usar essas propriedades aqui, né?
que a gente vê no fundamental, né? Essa que é uma das mais usadas nesses casos assim que tem polinômios ao quadrado e tem as outras, né? Que é a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado. Mas no caso do 6, eu tenho lá dois polinômios de grau 3 e os dois estão indo para zero. Aí eu pergunto, o que vocês fariam nesse caso aí? Como é que vocês me mostrariam que essa conta, de fato, dá 2? Mas não dá para colocar, né? Não dá para colocar o x em evidência porque tanto o numerador quanto o denominador tem um número, tem pelo menos um termo aí que não tem x. Então não dá para ter cancelamento. Bom, vou fazer alguns questionamentos aqui. Vocês viram... Vocês viram polinômios no terceiro ano de vocês? Ok. Então é o seguinte, quando se vê função no primeiro ano, a gente só vê função até grau 2. Ok. O Alisson disse que já faz um tempinho, mas assim, vocês não vão precisar pegar uma ferramenta muito rebuscada. Mas essa ferramenta que eu vou usar, vocês podem usar sempre, inclusive. Né? Inclusive, pode usar até no exemplo 5, que é um dos teoremas que é visto no ensino médio. Deixa eu pegar aqui um rascunho meu. Pronto, o Lucas ele já começou a se aproximar. A ideia eu acho que é por aí, tá? Deixa eu pegar aqui uns rascunhos que eu tenho do ensino médio para mostrar a vocês. Para mostrar só um pouquinho dessa ideia dos polinômios, tá? Não uma coisa assim muito profunda, que de fato o ensino médio não se aprofunda nisso. Bom, então aqui é tipo o documento que eu uso com vocês, mas aqui é para o ensino médio. E o que eu quero mostrar é um teorema que pronto, uma coisa que a gente vai usar é a divisão de polinômios. Está aqui um exemplo de uma divisão de polinômios. Vocês lembram de uma coisa desse tipo? Tinha essa maneira de dividir e tinha um método chamado Briot-Ruffin. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. Em particular, eu acho mais confiável a divisão pura, né? Porque o método do Briot-Ruffin, né, se você levar uma topada e esquecer algum passo, você já não faz mais. Tá, então a ideia
Tá. De toda forma, eu vou mostrar aqui isso que eu estou falando, tá? Tem o método do resto que, que diz assim, eu tenho um polinômio e eu vou dividir esse polinômio pelo polinômio x menos a. Então, significa que o resto da divisão é o d do a, né? Ou seja, se eu pego esse x aqui e substituo por esse azinho aqui, é o resto da minha divisão. Tá? Essa é a ideia. Mas aí, o que eu quero aplicar é o seguinte, ó, se meu número, quando eu aplico no polinômio, dá zero, então ele é raiz, né? Então, significa que esse resto aqui vai dar zero. Ou seja, eles são divisíveis. Essa é a ideia. Então, deixa eu ver aqui se esse é o teorema da fatoração. Não, o teorema da fatoração é outra coisa. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Né? Então, só repetindo. O teorema do resto. Eu tenho um polinômio, eu divido pelo polinômio x menos a, e o resto dessa divisão vai dar o d do a. Né? Ou seja, eu pego o polinômio, substituo pelo a, e eu sei o resto. Ou seja, eu não preciso nem efetuar o processo da divisão. Eu já vou saber. Né? Que é tipo assim, ó, se eu pego aqui é aquela estrutura, né? X menos alguém, no caso aqui é menos 3. Então, se eu jogo menos 3 aqui, tem que dar 55. Tá? Então, essa é a ideia. Do teorema do resto. Aí, o que eu estou falando? Se esse Azinho aqui, se ele for uma raiz, então é porque os polinômios são divisíveis. Tá? Ok, então essa é a ideia. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou já direto para o nosso problema. Então, deixa eu pegar aqui. Pegar esse polinômiozão, né? Que é 2x3, x2 menos 4x mais 1. 2x3 mais x2. Deixa eu ver aqui, já esqueci o. Mais x2 menos 4x mais 1. Menos 4x mais 1. Eu vou pegar o outro agora, que é x3 menos 3x2 mais 5x menos 3. x3 menos 3x2, se eu não me engano é mais 5x menos 3, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, isso. E x está indo para 1, né? Então vamos fechar aqui aqui o nosso limite. Bom, então essa parte superior ela é um polinômio, tá? Isso aqui eu posso dizer que é P1, e essa parte de baixo também é um polinômio. Aí o que foi que aconteceu, né? Quando a gente aplicou o valor 1 nos dois polinômios, isso aqui deu zero. Aí o que diz o teorema do resto? Diz que se eu fizer P1 de x, por exemplo, dividido por x menos 1, né, que no caso é a minha raiz, isso aqui dá resto zero. Ou seja, eles são divisíveis. Né? Esse aqui, no caso, é o resto. É isso que diz aquele teorema que eu exibi para vocês. A mesma coisa com o P2, né? Se eu fizer P2 dividido por x menos 1, ele também dá resto zero. Aí agora que vem o detalhe. Como é que eu divido? Bom, então vamos lá, né? Vou mostrar a vocês. Quem viu e quem não viu, vai... Quem viu vai rever, quem não viu vai ver agora pela primeira vez. Então, está aqui o polinômio, no caso o P1, né? É aqui o de cima, suponho que ele é o P1, e eu vou dividir por x menos 1.
como é que a gente faz essa divisão? A divisão, ela se efetua assim, ó. Eu sempre olho para o primeiro termo do polinômio, né, e o primeiro termo de cada polinômio. Então, eu vou escrever alguém aqui que multiplicado por esse x dê esse primeiro termo. Então, aí eu pergunto, o que está faltando para esse x se transformar nesse, através do produto? Tudo bem, está faltando 2, né? Esse coeficiente. Está faltando x ao quadrado. Tá. Quando a gente, agora o procedimento é o seguinte, esse carinha aqui tem que multiplicar os dois. A gente olhou só para os primeiros, mas ele tem que multiplicar os dois. Então, vamos fazer isso, né? Então, esse carinha com esse aqui vai dar exatamente esse. Aqui eu faço mais com menos, que dá menos. E 2x ao quadrado vezes 1 dá 2x ao quadrado. Aí, qual é agora o próximo passo, né? Bom, vamos relembrar aqui a ideia geral, né, do algoritmo de Euclides, que é esse algoritmo aqui da divisão, né, essa receita aqui de bolo. Então, eu tenho um polinômio d de x, aí eu vou dividir isso por um dzinho, né, suponho que eu estou pegando um polinômio dividido por outro. Aí, essa divisão vai dar um terceiro polinômio, que eu vou chamar aqui de quociente. Quando eu pegar o quociente e multiplicar, né, pelo divisor, a gente coloca esse produto aqui embaixo, né? Aí qual é o próximo passo da divisão? É subtrair. Então, essa subtração aqui, ela faz parte do processo da divisão. E quando eu faço essa subtração, eu obtenho o resto. Tá? Inclusive, o algoritmo de Euclides pode ser escrito assim. O dividendo menos o divisor vezes o quociente, isso dá igual ao resto, né? Ou seja, o que está acontecendo nessa coluna aqui é o que a gente chama de algoritmo de Euclides. Isso vocês vão ver, eu acho que esse algoritmo aqui que eu estou explicando, vocês vão ver em teoria dos números quando forem pagar FMC, né? Na parte da FMC trabalha um pouquinho com a ideia de teoria dos números. Tá, então, isso que eu acabei de falar aqui é só para informar vocês que o próximo passo aqui é subtrair. Mas quando eu subtraio, eu tenho que colocar aqui os parênteses, né? Para evitar o erro de trocar só o sinal do primeiro. Tem que trocar o do segundo também. Ok. Aí o próximo passo é subtração de polinômios, né? Esse primeiro termo, quando eu subtraio desse, dá zero, né? Isso aqui cancela. Menos com menos aqui vai dar mais. Então aqui eu vou ter 2x2 positivo, mais um x2, né, que também é positivo. Então, no caso, eu vou somar essas duas coisas. Vai dar 3x2. Aí segue o processo natural das divisões, né? Você pode descer todo o resto, se você quiser, ou desce só essa parcela. Tá, aí, como é o procedimento agora? É exatamente idêntico ao procedimento anterior. Então, eu vou olhar para esse, e vou ver qual é o termo, eu vou escrever aqui o termo que multiplicado pelo x, que vai dar 3x2. Coloca aí no chat para mim. Vai dar quanto isso? Muito bem, 3x. Espera aí tem que somar com quem? Com esse aqui não, né? Não, eu tô dizendo em cada passo a gente vai somando, porque Ou ficou dois. subtraindo. Não, Depende não, do que mais aqui. eu digo no quociente. Certo. Vai somando. Isso. No caso, você está falando
os próximos termos do polinômio, né? O que eu faço com os termos anteriores? A gente vai somando. Isso aqui vai gerar um novo polinômio, é isso mesmo. Tá, então esse 3x vezes x dá 3x2. Vou botar o sinal agora não. Mais com menos dá menos, né? E 3x vezes 1 dá 3x. Aí agora, pelo algoritmo, a gente subtrai. E quando a gente subtrai, né, vai ter aí cancelamentos, né? Normalmente sempre os dois primeiros cancelam. Menos com menos aqui vai dar mais. Vai ficar menos 4x mais 3x, vai dar menos x mais 1. Ok, aí eu tenho que colocar aqui um termo que multiplicado a x dê menos x. Então, no caso, esse termo é menos 1, perfeito. Menos 1 vezes x dá menos x, menos com menos dá mais. E isso aqui, quando eu subtrair, dá zero, né? Tá, e onde eu quis chegar com isso? Eu quis chegar no seguinte, o que a gente vai fazer nesse limite aqui? Eu vou pegar a primeira parcela, eu vou fazer exatamente o que o Lucas disse. Colocou na mensagem um pouco mais atrás, né? Eu vou dividir a parte superior por x menos 1, né, que foi o que eu fiz aqui, e a divisão dá esse polinômio, e depois eu vou dividir a parte de baixo. Então, só mostrando o que eu estou fazendo, né? A parte superior deu isso, né? Essa divisão deu essa. Aí está faltando ver como é que vai ficar a parte de baixo. A parte superior eu já tenho, está faltando a divisão de baixo. Como a gente sabe que o 1 zera esse polinômio, então esses dois polinômios são divisíveis pelo teorema do resto. Tá. Ok. Até o momento todo mundo entendeu a ideia, né, de como a gente calcula esse limite? Felipe, só uma coisa em relação a esse método. Da onde vem o menos um do x, da divisão do x menos um? Para qualquer divisão, vou fazer x menos um ou vem de Essa algum aí é lugar a raiz, né? específico? É o que seria a raiz. Raiz zero, né? É, Daria a raiz zero. na verdade, o que acontece é assim, né? O que o teorema diz? Quando 1 é raiz, então a divisão do polinômio pelo x menos a raiz é que dá resto zero. Então, se por exemplo aqui a raiz, se a raiz fosse negativa, aqui a gente tinha que dividir por x mais alguém. Tá? Bem observado essa sua questão, tá? Porque poderia induzir ao erro, né? Se eu coloco um mais aqui, aí já não dá, já vai dar resto diferente. Tá? Tem que ser x menos a raiz. Ok. A outra divisão eu vou fazer com um pouco mais de velocidade, tá? Para a gente não demorar tanto aqui na questão. Então, mas eu só pergunto se todo mundo entendeu a ideia da divisão. Quando o resto é zero, eles são divisíveis, exato. Professor, só uma dúvida. Mas tem um perigo de, tipo, quando eu for dividir aquele polinômio ali por x menos a, é assim, né? O teorema que diz. X menos A, isso. Pronto. Aí eu teria o perigo de, mesmo assim, a divisão desses dois dar zero? Tem que dar. Não, eu Se não der,
falando de dar indefinido. Sim. Aí, na verdade, se você faz a divisão por x menos 1 e dá resto zero, de fato é porque o teorema está ocorrendo. Agora, se você chuta x menos alguém, não necessariamente sendo a raiz, né? Se você escolhe outro número aleatório, é porque na sorte você acertou a outra raiz. Então, você perdeu a oportunidade de usar essa sorte na loteria. Tá? Então, de acordo com o teorema, x menos a raiz sempre vai deixar resto zero. Sempre eles vão ser divisíveis. Tá? Não tem como não dar isso. Tá? E se não der isso, é porque você errou em algum passo. Não sei se foi bem isso que você estava perguntando. Ok. Tá, então fazendo aqui mais rápido, para esse primeiro termo se transformar nesse, tem que pôr x2, efetuando aqui os produtos. É x3 menos x2. Aí a gente subtrai, né, depois de efetuado o produto aqui com os dois. Próximo passo, cancela, né? E aqui faz o jogo de sinal. Então vai ficar menos 3x2 mais x2. Ou seja, aqui eu vou fazer uma diferença. E vai dar menos 2x2. Aí eu vou descer o resto. O resto do polinômio, né, que não foi feita a operação ainda. Aí o próximo passo é, para que esse se transforme nesse, eu vou fazer menos 2x aqui. Antes de continuar, deixa eu só ler a pergunta. Eu vou encontrar funções em que teria que fazer novamente a série de duas divisões antes de aplicar o limite. Bom, você faz duas, se forem dois polinômios dessa maneira, tá? Aí, x aqui se aproxima de 1. O que a gente faz? Aplica para ver se dá 0 sobre 0. Se der, divide de novo. Se não, substitui. Esse é o procedimento. Tá? Ok, então coloquei esse carinha aqui, fazendo o produto aqui, menos 2x com x dá menos 2x, 2. Menos com menos é mais, 2x vezes 1 dá 2x. Subtraindo. Opa, daria x ao quadrado só, não, professor? X vezes x ao quadrado. Você botou menos 2x novamente. Ah, verdade. Menos 2x, verdade. Espera aí. Agora quem se perdeu fui eu. Tá tudo ok? Né? Porque ele falou... Tá falou ok. Tá ok, né? Tá. Tá. Muito bem. Aí, continuando aqui, fazendo a subtração, né? Aqui vai cancelar, que aqui vai ficar positivo e esse cara é negativo. Menos com menos, ou desculpa, menos com mais dá menos. E 5x menos 2x, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, vai dar 3x. Aí eu vou descer aqui o menos 3. E para que x menos 1 vire 3x menos 3, basta multiplicar por 3. Né? Aí fazendo isso, a gente vai ficar com isso aqui, a subtração dá zero. Ok, então a parte de baixo vai dar x2 menos 2x mais 3. Aí, qual é o próximo passo agora? Antes de dar o próximo passo, né, vamos ver. Pergunta do João Guilherme. Vai lá, João. Professor, para dar indefinido, o zero não tem que estar no denominador? Então, por que que a gente não só transforma o numerador? Ou a gente só transforma o denominador? Porque a gente vai ver casos que a minha função na parte superior dá um número
Eu vou escrever assim, forçando um pouco a barra, tá? Isso aqui é uma divisão. E a parte de baixo está indo para zero. Bom, quando isso aqui acontece, aí eu tenho que só observar o sentido desse zero. Eu estou me aproximando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou seja, eu estou me aproximando do zero, com os valores negativos, né, indo para zero ou positivos. Porque aí um número dividido por zero, isso aqui dá um infinito, tá? Ou seja, isso vira outro caso. Então, a indeterminação, ela é dado por zero sobre zero e só. Existem outras indeterminações, né, que é infinito sobre infinito, né, também é indeterminado, a gente não sabe. Infinito menos infinito, aqui também a gente não sabe, né, não dá para dizer que isso aqui é zero, porque os infinitos têm cardinalidades diferentes, ou seja, tem infinitos que têm tamanhos diferentes, e zero elevado a zero, se eu não me engano, também isso aqui é indeterminado. Um sobre zero, não. Se eu pegar a função 1 sobre x, quando x estiver se aproximando do zero, isso aqui está indo para o infinito. Tá? Aí eu tenho que ver só qual é a aproximação. Deixa eu mostrar aqui no Wolfram. Só para não ficar em aberto essa discussão. Eu vou pegar aqui 1 sobre x e eu vou esperar aqui. Oxi. Olha só o que está acontecendo aqui no gráfico. Quando eu me aproximar do zero, deixa eu ver se ele aumenta o gráfico. Não dá. Só aumenta o gráfico se pagar. Então, quando eu me aproximar quanto mais eu me aproximar do zero, mais a minha imagem aqui vai crescer. Então, quando eu estiver aqui bem pertinho do zero, a minha função vai estourar aqui para o mais infinito, né, se meus valores forem positivos. E ele estoura para menos infinito se meus valores forem negativos, no caso do domínio que eu estou falando. Tá? Domínio positivo, minhas imagens estouram para mais infinito. Infinito negativo, minhas imagens estouram para menos infinito. Né? Então, não é indefinido. Né? Eu tenho que só ver, porque veja, lembre-se que aqui a gente está trabalhando com aproximações. Não é 1 sobre 0. Né? Professor, o limite não é indefinido, mas... Isso. Ah, 1 mas... sobre 1 dividido por 0, aí realmente, né? Aí a gente só pode dizer isso. Isso aqui vai para o infinito, né? A gente não diz que isso dá um número. Não existe um número. Porque se existir um número, ele não vai para o infinito, né? Ele se torna finito. Então aqui deixou de ser uma conta, né? Virou uma ideia. Né? Ele está indo para uma coisa extremamente gigante. Agora que eu entendi a tua pergunta, né? Você está fazendo exatamente a divisão 1 por 0, né? E não fazer o x ir para 0. É diferente essas duas coisas. Mas, legal. A discussão. É legal esses pontos. Assim. Falar sobre, né? Tá, então o próximo passo agora é fazer uma substituição, né? Quando x se aproximar do 1, a gente vê o que se aproxima aqui e vê se não dá nenhum desses casos. Né? Se não der, então acabou-se, né? Já está feito aí o limite. Então, de fato, quando x se aproxima do 1, isso aqui se aproxima do 2, isso aqui se aproxima do 3, essa soma se aproxima do 5, menos 1, isso aqui está próximo do 4, né? Quer dizer, já assumiu aí a indeterminação. Tá, e agora
O João está começando a pegar pesado. Ele está fazendo umas perguntas de cunho filosófico muito profundos. Professor, o infinito é determinado? Bom, é determinado que é uma coisa que não dá para a gente dimensionar. Isso é que é o determinado, do infinito. Mas que dá para determinar o infinito, não, né? Tem vários exemplos, né, que a gente, se você pegar todas as moléculas de todas as substâncias que estão sobre a face da Terra, isso é um número finito. A gente sabe que é um número enorme, mas é finito, né? Ou seja, só é difícil de contar, né? Mas né, não é infinito. Ou seja, o que é infinito, então? É algo que não dá para você dizer, né? Não dá para dimensionar. É uma Mas, coisa extremamente grande. mas eu digo assim, porque então aqui em limites a gente pode botar a resposta lá. O meu limite é infinito, mas quando eu Pode, estou pode. dividindo, aí que eu não posso, né? Por isso que diz que é indeterminado lá e aqui é determinado. Na verdade, aqui a gente tem uma certa liberdade para falar essas coisas, né? Que você mencionou aí, no caso. E uma das razões que a gente tem uma certa liberdade para fazer algumas dessas afirmações que aparentemente são absurdas é porque a gente só está trabalhando com aproximações, tá? E nas aproximações, então, existe mais liberdade. Não é diferente de você, não, meu ponto é tanto, eu vou substituir. Aí é outra história, tá? Que não entra aqui, nesse contexto. Então, sei lá, tem limites que dão infinito, né? Ou seja, ele dá uma coisa tão grande que você simplesmente pode afirmar, não, esse limite dá infinito, positivo ou negativo, né? A gente vai ver as condições das direções. Aquele gráfico que eu mostrei, dependendo do lado do domínio, que ela vai para um dos lados do infinito, né? Mas tem casos que, para qualquer lado do domínio, a função vai para o infinito, positivo e negativo. Quando o x se aproxima do zero no denominador aí dessa fração aí que você está colocando, no caso 1 sobre x, né, ele pode ir para qualquer um dos lados, dos infinitos. Né? Ok, aí concluindo aqui, né, substituindo na parte de baixo, esse termo aqui se aproxima do 1, esse se aproxima do menos 2, né, então esses dois vão se aproximar do menos 1, e algo próximo de menos 1 somado a 3 vai ser algo próximo do 2, que de fato dá 2. Né? Então, que é o valor que eu tinha dito. Quer dizer, que está aqui no nosso PDF. Ok. Eu vou até o 7, tá? Hoje. Bom, aí vamos agora à ideia do exemplo, desse exemplo 7, né? Então, aquela mesma história. Ok. Eu vou fazer meu x aproximado 3 e ver se aqui vai aparecer alguma indeterminação. De fato, já dá para observar, né? Aqui vai se aproximar do zero. Aqui no meu numerador, aqui a minha raiz, essa raiz se aproxima da raiz do 4, que dá 2, né? Ou seja, isso aqui dá uma indeterminação, né? A simples substituição dá uma indeterminação. Aí, repetindo a história, o que isso pode dar? Qualquer coisa. Né? Aqui eu coloquei o valor, mas se eu não colocasse, a gente não tinha como saber só no olho. Ok, aí agora que vem o questionamento. Tá, você colocou aí casos, né, que se os polinômios forem pequenos, dá para fazer a substituição daqueles termos, sei lá, básicos, né, os monômios básicos, né, que é os binômios, desculpe, né, os binômios básicos, quando é polinômios maiores, né, um dos recursos é a divisão, e quando é raiz, aí o que a gente faz? Bom, quando é raiz,
a gente tem que aplicar uma expressão que se parece com o conjugado. Não é um conjugado, porque o conjugado ele é uma ferramenta dos números complexos. Todo mundo aqui já ouviu falar do conjugado? Esse nome é comum para vocês ou ele é estranho? Mas não sabe o que é. Tá. Ok. Então, só um minuto. Pronto, ok. Então, a ideia do conjugado é a seguinte. Pessoal, só um minutinho, tá? Sim, então a ideia é o seguinte. Nos números complexos, na verdade, o que é um número complexo, né? O número complexo, ele é um número que ele é análogo a um ponto do plano cartesiano. Então, a ideia do número complexo é o seguinte, eu tenho aqui o eixo real, aqui eu tenho o que a gente chama de eixo imaginário, e meu número complexo normalmente a gente chama do z, né? Os meus números complexos são os z's, tais que ele tem essa estruturação, né? Ele é da forma AB, ele é um par ordenado. Então, ele possui a parte real, né, que é a primeira coordenada aqui do meu número complexo, e a parte imaginária, né, que é a minha coordenada y do meu número complexo. Ele também é escrito de outra maneira. Eu sei que alguns aqui tem a ver com esse i, né? Uma característica dos complexos é essa. São os números em que i ao quadrado é menos 1, né? Isso aqui foi definido para que se consiga tirar raiz de número negativo, né? Essa foi a intenção. Eu sei que o número complexo ele tem outra maneira de ser escrita, né? A outra maneira é assim, é A mais B vezes I. Que também tem um pouco da analogia que a gente viu lá em VGA. Eu sei que nem todos aqui pagam VGA, né? Ou no caso já deve ter pago ou ainda vai pagar, mas é que um vetor ele pode ser escrito em função dos seus componentes, né? Não precisa vocês se preocuparem muito com isso agora, mas aqui é o vetor unitário na direção do x, esse é o unitário na direção do y, esse é o unitário na direção do z. Então, aqui no eixo real, é como se não tivesse unitário que representasse ele, só o unitário aqui do eixo imaginário, né? Aí eu tenho a minha escrita aqui do número complexo. Aí, nos complexos, o conjugado ele é definido como sendo um número que tem esses mesmos termos, porém a parte imaginária é negativa. E por que tem isso, né? Para que quando a gente faça o produto de um complexo com seu conjugado, isso aqui dê um número real. Então, se a gente fizer esse produto aqui, isso aqui vai ser A mais BI vezes A menos BI, aplicando aqui produtos notáveis, vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado e ao quadrado. Então, aqui vai ficar A ao quadrado, I ao quadrado é menos 1, então eu vou fazer a troca, né? E fazendo a troca do I ao quadrado sendo menos 1, isso aqui dá menos B ao quadrado.
Ou seja, sumiu o meu i. Como sumiu o imaginário, A e B são números reais, então isso aqui é um número real. É para isso que serve o conjugado, nos complexos. Tá? Bom, pelo tempo, não vai dar, pelo tempo que a gente tem aqui no meu relógio, não vai dar tempo a gente terminar essa coisa. Mas aí, qual é a ideia, né? É arrumar uma expressão que, quando eu multiplico por essa, a raiz desapareça. Essa é a ideia, tá? Então, eu vou deixar vocês pensando, né, nessa questão, tá? No fim de semana, né? Veja que tem aqui 3 itens que envolvem raízes. Então, pense um pouco nelas. Segunda-feira a gente resolve elas. Tá ok? Bom, eu vou só... Tá. Eu vou só desligar aqui a gravação e abrir para vocês interrogarem à vontade.